Hoje o Salmo 26, o tema ele é andando na integridade. Andando na integridade. Eu queria fazer algumas perguntas então para a gente iniciar. Primeiro, o que é uma pessoa íntegra? Pensa aí. Talvez você nunca ouviu dizer essa palavra ou até sabe, mas talvez não saiba o significado dessa palavra, né? Íntegra. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que ela é inteira. É uma coisa que não tem sombra, que não tem desvio. Ou seja, uma coisa perfeita, que você não tirou nada e também não tem nenhum acréscimo ruim naquilo. Então, por exemplo, você pode usar, vamos comer um bolo. Mas esse bolo está íntegro, ele está inteiro. Não está com alguma coisa a mais, não tem alguma coisa ruim nele. É uma coisa que ela é perfeita, ela é totalmente perfeita. A integridade, no entanto, ele é algo raro de se encontrar em pessoas hoje em dia. Ele é algo raro, principalmente em um mundo não cristão. Na verdade, se a gente for pensar, quem nesse mundo a gente pode considerar como pessoas íntegras? O ideal, quando a gente coloca um líder político, por exemplo, no poder, o ideal é que a gente colocasse um líder político íntegro. Ou seja, que ele não mentisse, que ele não roubasse, que ele cumprisse toda a lei e que ele pudesse realmente fazer todas as coisas boas. Esse seria o ideal. Mas na nossa realidade que nós vivemos hoje, a gente escolhe o menos pior, né? O menos pior. Mas íntegro é essa pessoa que ela não mente, que ela não rouba, que ela é perfeita e aquilo que ela se mostra para você é aquilo que ela é em todos os ambientes. Então ela não é uma pessoa falsa. Então da mesma maneira, por exemplo, que a Priscila ela é aqui com os irmãos, da mesma maneira ela é em casa, da mesma maneira ela é na rua, ela é íntegra. Então da mesma maneira que ela é em qualquer ambiente, ela vai ser daquele jeito. Ela é íntegra do jeito que ela de fato é. As pessoas, no entanto, hoje em dia, elas não são íntegras no seu trabalho, elas mentem no seu trabalho, elas mentem para os seus irmãos, mentem para os seus cônjuges, mentem para os filhos, mentem para a família. Então não são pessoas íntegras de fato. Agora, vamos pensar o seguinte, pensando na sua vida. Se você tivesse um amigo, alguém que andasse sempre com você, todos os dias esse amigo anda com você, ou então pode ser o seu cônjuge, alguém que está do seu lado, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão. Se tivesse um amigo que todos os dias estivesse com você, e ele tivesse um poder, imagine aí que ele tivesse um poder de ler a sua mente, e você sabe disso. Você sabe que ele tem o poder de ler a sua mente. Ou seja, toda vez que você se encontra com aquela pessoa, ele vai poder ler o que está passando na sua mente. Você continuaria fazendo ou continuaria pensando da mesma maneira como você pensa, ou as mesmas coisas que você faz? Se tivesse uma pessoa do seu lado que o tempo todo está lendo a sua mente, sabendo aquilo que você pensa, sabendo aquilo que está no seu coração, sabendo os seus desejos, você continuaria agindo ou pensando da mesma maneira que você pensa hoje, com os mesmos desejos? O que aconteceria com você se você tivesse esse amigo que lesse a sua mente? O que aconteceria com você? Talvez a gente até seria preso, né? Talvez muitos de nós seríamos presos. Ou então a gente perderia o nosso casamento, ou então perderia muitos amigos, ou perderia até mesmo esse próprio amigo, se ele pudesse ler a nossa mente. Esse salmo, ele é um salmo que nos mostra como que Davi, ele enxerga Deus, e como que ele enxerga a sua vida diante de Deus. Davi, ele está se colocando aqui como uma pessoa íntegra. E o que o íntegro faz?
Então, sempre quando nós lemos esses salmos em que Davi, ele parece que ele se justifica, na verdade ele está colocando o desejo do seu coração, como que ele deve ser, como que nós devemos também ser. Devemos ser pessoas íntegras. Por quê? A pergunta que eu te faço é: quem é este amigo que nós temos o tempo todo do nosso lado e que lê a nossa mente, lê o nosso coração e sabe todos os nossos desejos? Quem é esse amigo? Quem? Deus. Deus sabe a nossa mente, Deus sabe o nosso coração, Deus sabe tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz. Deus sabe de tudo. E saber que Deus sabe de tudo deve nos fazer, então, andar em integridade. E é justamente isso que Davi, ele coloca esse salmo, conhecido como Salmo de Davi, que ele vai colocar aqui, então, nesses versículos. Vamos ler primeiramente versículos de 1 a 3. Novamente, a gente vai passar bem rápido aqui, devido ao tempo, tá? 1 ao 3 diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho-a diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. O que Davi está colocando aqui parece até um exagero, talvez uma oração que seja difícil nós fazemos. Mas, primeiramente, então, o íntegro pede para Deus examinar o seu coração. Quem anda com integridade, quem anda com a justiça, ele pede para Deus examinar o seu coração. Ele se coloca diante do tribunal de Deus, ele assume a sua inocência. Sim, Davi, ele reconhecia que era um pecador, ele vai dizer isso inúmeras vezes, no Salmo 51 e outros salmos, que de fato ele era um pecador, mas aqui ele está colocando o quanto que ele se esforça para andar em justiça, para andar em integridade. Ele diz que, Senhor, me examina, porque eu confio no Senhor sem vacilar. Ou seja, ele está dizendo, eu me esforço para confiar inteiramente no Senhor e não em mim mesmo. Então, porque eu confio no Senhor, eu ando então em integridade. Ele usa 3 palavras aqui interessantes, que é a palavra examina, prova-me e sonda-me. São 3 palavras similares, mas que têm também ideias diferentes. A palavra examina é olhar dentro da minha mente, é me examinar. Então é você pegar ali uma lupa e olhar cada detalhezinho do seu pensamento. A palavra prova-me é como colocar em prova como um ouro dentro de uma fornalha, para ele ser provado, para ele aquecer ali e ser provado para ser purificado. Então me prova, me testa, e você vai ver que eu vou sair desse teste realmente sendo fiel ao Senhor. E a terceira palavra é sonda-me, olhar profundamente para dentro do coração e pensamentos. Então, como nós falamos no início, Deus, ele já faz isso o tempo todo. Deus, ele é esse amigo que sabe do nosso pensamento, sabe do nosso coração, sabe dos nossos desejos mais profundos, sabe de coisas que nós pensamos que nem a gente sabe que pensou, ou a gente nem reparou que pensou. E Deus, ele vê cada detalhe. Mas ainda assim, mesmo ele sabendo que Deus sabe de tudo, ele diz, Senhor, me examina, Senhor, me prova, Senhor, me sonda. Por quê? Versículo 3 diz, porque eu tenho a tua misericórdia diante dos olhos e eu tenho andado na tua verdade. Ou seja, ele realmente tem buscado, tem andado com integridade. Ele é a mesma coisa que o versículo 1, só que ele fala de forma diferente aqui. Ele tem andado na tua verdade, ele tem a misericórdia diante dos seus olhos, como se estivesse perseguindo esta misericórdia. O Salmo 139, versículo 23, diz novamente a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então é um pedido que ele faz a Deus. Deus, realmente, vê o que há dentro de mim, me prova, me sonda, vê o que está no meu coração. A pergunta que nós podemos fazer, então, nessa primeira parte é: você tem coragem de orar assim a Deus? Deus, me prova. Deus, me sonda. Deus, examina o que há no meu pensamento. Você tem coragem de orar dessa maneira para o Senhor? Versículo 4 e versículo 8, então ele continua dizendo assim: não tenho, agora ele vai se justificar, não tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Como então que ele anda com integridade? Existe a frase, né, que a gente conhece bem, que talvez a sua mãe dizia isso, né, quando você era criança. Minha mãe dizia bastante isso, que era: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então essa frase que a minha mãe sempre falava para mim, ou outra frase, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Essas duas frases têm bastante a ver com aquilo que Davi está colocando aqui. Olha, se eu ando com o Senhor, eu escolhi andar com Deus. Ou seja, se eu escolhi andar com Deus, eu não vou andar com quem não anda com Deus. É algo óbvio. Então é aquela ideia: se o meu amigo não é bem-vindo na roda, então eu não vou estar naquela roda, porque meu amigo, Deus, não é bem-vindo aqui. Então, Davi está colocando: se eu ando na tua verdade, então eu não posso me assentar com gente falsa, não posso fazer sociedade, me associar com hipócritas. Eu detesto a assembleia de malfeitores. Com os ímpios eu não me assento para escarnecer outras pessoas. E aí, versículo 6, ele diz: eu estou lavando as minhas mãos na inocência, ou seja, eu estou saindo desse meio, eu estou me tornando, então, inocente, para que eu possa andar com o Senhor ao redor do teu altar, para entoar, para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, e dessa maneira eu vou amando a habitação da casa de Deus e o lugar aonde Deus reside. Então a ideia dessa parte aqui é que o íntegro ele é transparente com Deus e o íntegro anda com Deus. Ele prefere andar com Deus do que andar com pessoas que não andam com Deus. Não significa que nós não podemos ter amigos que não são cristãos. Mas eu tenho que pensar: eu tenho influenciado esses amigos ou esses amigos têm me influenciado? Parece que o que Davi está colocando aqui é justamente o que ele coloca lá no Salmo 1. Lembrando lá do Salmo 1. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele anda com Deus. Então nós devemos, como justos, se eu quero ser uma pessoa íntegra, eu tenho que andar com Deus. Se eu não andar com Deus, eu não vou conseguir ser íntegro. O John MacArthur, ele tem uma frase sobre isso que ele diz o seguinte: a purificação pessoal é um pré-requisito necessário para a adoração ser aceitável. A purificação pessoal é um pré-requisito necessário para a adoração ser aceitável. Então, se eu quero andar com Deus, eu não posso andar com ímpios. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que ser transparente diante de Deus. Para que eu possa adorar a Deus 100%, eu tenho que andar com Deus. É assim como Enoque. Enoque foi levado diante de Deus porque ele andava com Deus, porque ele caminhava com Deus.
a nossa vida nós devemos também caminhar com o Senhor. Provérbios 16, versículo 2, diz assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Como nós já falamos no Salmo 24 e 25, é o Senhor quem guia o nosso caminho, é o Senhor quem ensina o nosso caminho. Então, andar com o Senhor é saber qual é o caminho correto. Porque nós, muitas vezes, achamos que sabemos o caminho correto, mas andamos com pessoas que não buscam ao Senhor. Você deixa, então, que Deus saiba todos os seus caminhos? Você deixa Deus andar com você, te conhecendo inteiramente? E então, versículo 9 ao versículo 12, ele encerra o seu salmo dizendo o seguinte: não colha a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. A ideia de não colher a sua alma é não levar a sua alma para o mesmo destino dos pecadores. Então ele está dizendo: Senhor, eu estou andando com o Senhor, eu estou sendo íntegro com o Senhor, por favor, não leve a minha alma para o mesmo destino que esses pecadores. Não leve a minha alma como a vida dos sanguinários. Eles têm crimes, nas suas mãos há crimes, estão cheios de suborno, mas ele anda na integridade. Por isso que ele pede: Senhor, me livra e tem compaixão de mim. O Salmo 37, versículo 37, ele diz assim, Salmo 37, 37. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Salmo 37, 37. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Ele encerra então o versículo 12 dizendo o seguinte: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. A maioria dos comentaristas dizem que isso é uma visão futura, isso é uma visão do céu, de que no céu o seu pé estará em um terreno plano, em uma rocha firme. Em todas as congregações, ou seja, em todos os lugares, ele poderá louvar ao Senhor, porque o seu destino não é como o destino dos ímpios. O íntegro, no seu destino, ele é diante da presença de Deus, para adorar ao Senhor em integridade. A última pergunta, então, que eu faço é se você tem certeza do seu futuro. Por isso que o íntegro, ele pede um futuro com Deus. Você tem certeza de que você vai para o céu? O íntegro, ele tem certeza de que ele vai para o céu. Tem certeza da sua salvação. E por quê? É o que nós veremos, então, na aplicação. A grande ideia, então, um resumo desse texto, é que uma pessoa íntegra sabe que Deus irá examinar o seu coração e por isso se mantém transparente diante dele, para que possa viver eternamente com o Senhor. Uma pessoa íntegra sabe que Deus irá examinar o seu coração e por isso se mantém transparente diante dele, para que possa viver eternamente com o Senhor. Deus é esse amigo que sonda o nosso coração, que conhece o nosso coração, e para o ímpio, isso deve dar medo. Mas para uma pessoa justa, isso deve dar alegria, isso deve dar paz. Por quê? Porque a única pessoa que foi 100% íntegra, dessa maneira como Davi está colocando aqui, apesar de Davi estar colocando essas palavras, nem ele mesmo foi íntegro desse jeito. E quando a gente olha para esse salmo, nosso pensamento muitas vezes nossa, então Deus vai me punir, Deus vai me mandar para o inferno, porque afinal eu não sou uma pessoa íntegra, como Davi coloca aqui como ele é.
No entanto, nem Davi foi íntegro desse jeito. Nós conhecemos a vida de Davi. Então, como que nós podemos ser perdoados por Deus? Porque Jesus foi 100% íntegro. Porque Jesus cumpriu tudo o que esse salmo coloca. Nós não conseguimos cumprir, mas Jesus cumpriu. E isso não significa que nós devemos desistir de ser íntegros. Pelo contrário, se eu sou salvo por Jesus, então eu sou justificado. E a justificação, então, me leva a viver uma vida íntegra, em santidade. Esse salmo, então, para nós, é um incentivo para que nós sejamos íntegros diante do Senhor. E nós podemos ser íntegros por meio de Cristo Jesus. Porque Jesus foi íntegro, nós também podemos buscar a ser, lutar contra os nossos pecados, lavar nossas mãos, ir diante da presença de Deus, dizendo: Senhor, me sonda e verás que eu tenho me esforçado o máximo que eu posso para não pecar. Não tenho escondido nenhum pecado, pois é impossível esconder algum pecado do Senhor. E tenho desejado muito mais andar com pessoas íntegras e viver na casa de Deus do que viver com pessoas falsas que desprezam o Senhor. Nós podemos orar desta maneira: Senhor, eu tenho buscado a ser íntegro, eu tenho buscado não pecar, eu tenho buscado ser assim. E o Senhor sonda o meu coração e sabe que eu não estou mentindo. Agora, o que eu quero te dizer para encerrar é: não adianta viver uma vida falsa, uma vida ímpia, escondendo pecados de Deus. Não adianta, é impossível, porque não tem como nós enganarmos ao Senhor. Então é muito melhor você ser sincero diante de Deus e dizer: Deus, já que eu não consigo esconder nada do Senhor, então me ajuda a ser íntegro, me ajuda a ser inteiro, me ajuda a ser justo. Já que eu não consigo esconder nada do Senhor, então que eu não esconda, que eu seja sincero diante de Ti. Amém? Vamos fazer uma oração silenciosa. Se coloca diante do Senhor desse jeito e depois eu encerro em uma oração também, tá bom? Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor sonde o nosso coração, examine o nosso coração para ver onde nós temos errado, ó Deus, e nos mostre, revele para nós, nos mostre os nossos pecados, o quão terrível é o nosso pecado, o quão profundo é o nosso coração e o quanto que nós mentimos muitas vezes para nós mesmos. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos pessoas inteiras, a sermos íntegros diante do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, por isso precisamos do Senhor para sermos assim. Precisamos da morte e ressurreição de Cristo Jesus, da salvação que temos em Cristo. Precisamos do Teu Santo Espírito para sondar a nossa mente e o coração. E sabemos, ó Pai, que o Senhor nos mostra o nosso pecado para que possamos nos arrepender, para que possamos viver de maneira justa diante de Ti. Pedimos também, ó Pai, pelas más companhias que andamos, por amigos que têm nos levado a pecar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre de pessoas assim, ou então converta essas pessoas para que elas possam andar também com o Senhor. Pedimos, ó Pai, que possamos viver nesse mundo, mas não ser desse mundo. Viver de maneira diferente, para que o Teu Evangelho seja assim anunciado também através de nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a confiança de que um dia estaremos com o Senhor no céu, se cremos inteiramente em Cristo Jesus. É o que oramos, pedindo a sua graça para o resto dessa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos.